Olá pessoal, este é o canal Meu Cartório. Chegamos ao nono vídeo dos estudos do provimento 149 do CNJ, o Código Nacional de Normas, para o ENAC. E nessa aula falaremos acerca do acervo das serventias no livro 3 da parte geral do Código. Então, sem mais delongas, vamos começar com o título 1, que vai tratar dos livros. E o capítulo 1, escrituração contábil e correcional. Seção 1, disposições gerais. Então, basicamente, veremos os livros administrativos. No artigo 185, fala que os serviços notariais de registros públicos prestados mediante delegação do poder público possuirão os seguintes livros administrativos, salvo aqueles previstos em lei especial. Então, livro 1, visitas e correições. Vou destacando aqui. Livro 2 aqui, diário auxiliar da receita e da despesa. E 3, controle de depósito prévio nos termos do que este Código de Normas dispõe sobre o depósito prévio de emolumentos. Então temos aqui 3 livros administrativos. E eu fiz novamente um esquema aqui para auxiliar nos nossos estudos. Então temos aqui um esquema, dos livros administrativos que estudaremos. Então, temos visitas e correições, temos o livro diário auxiliar da receita e despesa e temos o livro de depósito prévio. Eu vou voltar aqui nesse esquema mais tarde para a gente fazer a leitura aqui, depois vocês vão ver que está bem resumido lá o esquema e ficou bem bacana. Então, artigo 186, os livros previstos neste capítulo serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo delegatário, podendo utilizar-se para esse fim de processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente na esfera estadual ou distrital. Tá? Então, todos esses atos que devem ser praticados pelo delegatário, a abertura desses números, a abertura desses livros, a numeração deles, sua autenticação e também o encerramento deve ser feito pelo delegatário. Parágrafo único vai tratar do termo de abertura, que deve conter, então, o número do livro, o fim a que se destina, o número de folhas que contém, a declaração de que todas as suas folhas estão rubricadas e o fecho, com data, nome do delegatário e assinatura. Então, esses são os requisitos do termo de abertura. Para fins de visualização, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um termo de abertura de livro. No caso aqui é o livro de registro diário auxiliar da receita e da despesa. Eu extraí do meu sistema, lá do cartório que eu sou titular, só apenas anonimizei alguns dados, mas temos aqui então o termo de abertura do livro de registro diário auxiliar da receita e da despesa, é o número dele. Então, em data tal, declaro aberto o presente livro com 300 folhas, que servirá para o registro das receitas e despesas pelo sistema informatizado previsto em lei. As folhas deste livro serão todas rubricadas pelo oficial e/ou escreventes responsáveis pelos respectivos atos, e no final, esgotadas 300 folhas, será o presente livro encerrado com o termo próprio, do que para constar lavra o presente termo. Então, a data, o local, a data e a assinatura do responsável, do delegatário. Tá? Então, basicamente, esse é um termo de abertura de livro, um exemplo para vocês, que às vezes fica difícil de visualizar para aqueles que não têm a prática. O artigo 187, com exceção do livro de visitas e correições, a responsabilidade pela escrituração do livros referidos neste Código de Normas é do delegatário, ainda quando escriturado pelo seu preposto. Tá? Então, a responsabilidade pela escrituração dos livros administrativos é do delegatário, ainda que seja, porventura, escriturado pelos seus prepostos, mas isso não é nada demais, isso é o normal, Então o delegatário vai ser sempre responsável direto aqui por essa situação, pela correção aí desse livro. A exceção aqui, a regra, é o livro de visitas e correições, que ele vai ser escriturado pelas autoridades fiscalizadoras, conforme veremos aqui no parágrafo único.
o livro de visitas e correições será escriturado pelas competentes autoridades judiciárias fiscalizadoras e conterá 100 páginas, respondendo o delegatário pela guarda e integridade do conjunto de atos nele praticados. Então aqui temos uma questão importante, que é a quantidade de páginas do livro de visitas e correições. Parece ser um dispositivo aqui digno, né, de uma pergunta de concurso. Então, temos aqui as 100 páginas do livro de visitas e correições, não esquecer desse detalhe. Artigo 188. Os delegatários de unidades cujos serviços admitam o depósito prévio de emolumentos manterão livro próprio, especialmente aberto para o controle das importâncias recebidas a esse título, livro em que deverão indicar-se o número do protocolo, a data do depósito e o valor depositado, além da data de sua conversão em emolumentos, resultante da prática do ato solicitado, ou, conforme o caso, da data da devolução do valor depositado quando o ato não for praticado. Então, temos aqui o detalhamento do livro de depósito prévio, né? Então, ele serve aí para realizar o controle do depósito prévio, que é realizado em diversas situações, né? E antes que se torne, de fato, um emolumento com a prática do ato, né? Ou, porventura, também pode vir a ser devolvido, né, quando o ato não for praticado. Respeitados aí as disposições de cada lei estadual e cada código de normas estaduais no tocante a isso. Parágrafo único. Considerando a natureza dinâmica do livro de controle de depósito prévio, poderá este ser escriturado apenas eletronicamente, a critério do delegatário. Livro esse que será impresso sempre que a autoridade judiciária competente assim o determinar, sem prejuízo da manutenção de cópia atualizada em sistema de backup ou outro método hábil para sua preservação. Então, a informação importante aqui é que o livro pode ser feito escriturado, né, apenas eletronicamente, esse livro de controle de depósito prévio. O artigo 189, o livro diário auxiliar, aí entramos já no livro diário auxiliar das receitas e despesas. Ele observará o modelo usual para a forma contábil e terá suas folhas divididas em colunas para anotação da data, da discriminação, da receita e da despesa, além do valor respectivo, devendo, quando impresso em folhas soltas, encadernar-se tão logo encerrado. Então, temos aqui que ele deve conter a forma contábil, né? As suas folhas têm de ser divididas em colunas, e aqui estão os requisitos, né? A data, a discriminação da receita e despesa, o valor respectivo. O artigo 190, a receita será lançada no livro diário auxiliar separadamente, por especialidade, de forma individualizada, no dia da prática do ato, ainda que o delegatário não tenha recebido os emolumentos, devendo discriminar-se sucintamente, de modo a possibilitar-lhe a identificação com a indicação, quando existente, do número do ato ou do livro e da folha em que praticado, ou ainda o do protocolo. Então, nós temos aqui a forma de escrituração do livro diário auxiliar, especialmente aqui no que se refere ao lançamento das receitas. Então, aqui nós temos o que é chamado de regime de competência. Né? Por quê? Porque é lançado essa receita é lançada, né, de forma individualizada no dia da prática do ato, ainda que o delegatário não tenha recebido os emolumentos. Tá? Então, se diferencia do regime de caixa, né, que daí seria lançado só quando houvesse, né, o recebimento dos emolumentos. Mas aqui no livro diário auxiliar ele não funciona dessa forma, ele funciona realmente conforme a data da prática do ato. E aí o parágrafo 1º ele vem trazer o que se considera então o dia da prática do ato. Para a finalidade prevista no caput deste artigo, considera-se como dia da prática do ato o da lavratura e do encerramento do ato notarial para o serviço de notas. Então, notas aqui, a lavratura e encerramento do ato notarial. O do registro para os serviços de registro de imóveis, títulos, documentos e civil das pessoas jurídicas. Tá? Então, aqui no registro de imóveis, RTD e RCPJ não tem muito segredo. É a data do registro, então tudo certo.
E aqui no Registro Civil das Pessoas Naturais aí tem duas situações distintas. Primeiro, o registro para os atos não compensáveis do RCPN. E para os atos gratuitos, que seriam os atos compensáveis aqui, a data de lançamento vai ser o momento do recebimento do pagamento efetuado por fundo de reembolso de atos gratuitos e fundo de renda mínima. Tá? Então, temos aqui duas situações distintas, né? Para atos gratuitos e para atos não compensáveis, né? Como ele chama aqui. No caso dos atos não compensáveis, aqueles que são pagos diretamente pelas partes, os emolumentos, os lançamentos, as receitas são lançadas, né, no dia do registro, em sentido amplo, né? E enquanto que os atos gratuitos eles só serão lançados quando do reembolso, né, que geralmente é feito no mês seguinte ao da prática do ato. O parágrafo 2º traz a informação de que nos estados em que o pagamento dos emolumentos para o serviço de protesto de título for diferido em virtude de previsão legal, será considerado como dia da prática do ato o da lavratura do termo de cancelamento, o do acatamento do pedido de desistência e o do pagamento do título, se outra data não decorrer de norma estadual específica. Então nós temos hoje que a regra, né, no protesto, no tabelionato de protesto, é que o pagamento de emolumentos ele é diferido, né? Ele só vai ser realizado posteriormente, quando do cancelamento, né, do pedido de desistência, do seu acatamento, melhor dizendo, ou eventualmente o pagamento do título. Tá? Então esses são os atos que vão ensejar aqui o lançamento da receita, né, no livro diário auxiliar da Receita e Despesa. Parágrafo 3º. Os lançamentos relativos a receitas compreenderão os emolumentos previstos no regimento de custas estadual e distrital, exclusivamente na parte percebida como receita do próprio delegatário, em razão dos atos efetivamente praticados, excluídas as quantias recebidas em depósito para a prática futura de atos, os tributos recebidos a títulos de substituição tributária ou outro valor que constitua a receita devida diretamente ao Estado, ao DF, ao Tribunal de Justiça, a outras entidades de direito e aos fundos de renda mínima e de custeio de atos gratuitos, conforme a previsão legal específica. Então, o núcleo deste dispositivo é aqui, né? Que fala que os lançamentos de receitas compreendem apenas aqueles valores, né, que são destinados ao delegatário, né? Exclusivamente esses valores são lançados nesse livro diário auxiliar. Porque todos aqueles outros valores, né, como tributo, né, o ISS, que é recolhido pelas serventias, né, também a questão do FRJ, nos estados que tem FRJ, que é o Fundo de Reaparelhamento da Justiça, temos fundos de reaparelhamento do Ministério Público em alguns estados, Defensoria Pública, uma série de outros penduricalhos. Esses não vão ser lançados no livro diário auxiliar. Então, né, novamente, apenas a parte que é percebida como receita do próprio delegatário. Artigo 191. É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento. Nenhuma novidade aqui, né? Todo mundo já sabe que não se pode dar desconto, cobrança parcial, ou seja, ou qualquer coisa nesse sentido. Artigo 192. Ao final de cada mês serão somadas em separados as receitas e as despesas da unidade de serviço extrajudicial com a apuração do saldo líquido positivo ou negativo do período. Né? Então, ao final de cada mês tem esse balanço, né, para verificar o saldo da serventia, seja ele positivo ou negativo. O artigo 193. Ao final de cada exercício será feito o balanço anual da unidade de serviço extrajudicial com a indicação da receita, da despesa e do líquido mês a mês, se entender conveniente. Então, além do balancete mensal, né, é feito um balancete anual aqui ao término do exercício, para verificar toda essa situação aqui também da saúde, né, financeira da serventia. E aí temos o parágrafo único que traz que o requerimento de reexame da decisão que determina a exclusão de lançamento de despesas deverá ser formulado no prazo de recurso administrativo previsto na Lei de Organização Judiciária Local
ou caso inexista no prazo de 15 dias contados de sua ciência pelo delegatário. Então aqui temos um prazo, né? Então vamos destacá-lo. E esse aqui é o requerimento de exame, então, da decisão que tenha mandado excluir qualquer lançamento de despesa realizado pelo titular, né, da serventia no livro auxiliar. E aí ele vai ter esse prazo aqui para contestar. O artigo 194 traz algumas normas específicas para os interinos, né? Então vamos dar uma lida. Isso tudo em cotejo aí com o livro diário auxiliar. Artigo 194. As normas impostas por este capítulo aos delegatários de serviços notariais e registrais aplicam-se aos designados para responder interinamente por serventias vagas, observadas as seguintes peculiaridades. Quais são essas peculiaridades? 1. Os responsáveis interinamente por delegações vagas de notas e de registro lançarão no livro diário auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do STF, que depositarem à disposição do Tribunal de Justiça correspondente, indicando a data do depósito e a conta em que foi realizado, observadas as normas editadas para esse depósito pelo respectivo tribunal. Né? Então sabemos que os interinos eles têm essa limitação aqui, né, com relação à renda, a gente já viu numa aula anterior, né, que é o teto aqui, digamos, dos interinos, que é a 90,25%, né, dos subsídios de ministro da STF. Então, o que sobejar esse valor, esse montante, deve ser depositado aí em conta do Tribunal de Justiça. E esse depósito deve ser realizado trimestralmente, conforme a gente vai ver a seguir. Então, 2. Ao responsável interinamente por delegação vaga é defeso contratar novos prepostos, aumentar salário dos prepostos já existentes na unidade, ou contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado, sem a prévia autorização do tribunal, a que estiver afeta a unidade de serviço. Então aqui traz também uma situação, né? Está falando do livro diário auxiliar, mas também está falando de forma geral aqui da atividade, né, do interino, né? Então ele não pode contratar funcionários, tal, aumentar o salário desses funcionários sem autorização do órgão competente, né, do tribunal. Aí tem que ver qual que é o órgão, né? Se vai ser a Corregedoria Geral de Justiça ou se vai ser o juiz local. Enfim, cada estado tem as suas peculiaridades. 3. Todos os investimentos que comprometam a renda da unidade vaga deverão ser objeto de projeto a ser encaminhado para aprovação do Tribunal de Justiça competente. Então, investimentos, né, que possam comprometer a renda ali devem ser encaminhados por meio de projeto. Deve ser feito um projeto, então, para essa situação. Isso tudo com relação ao interino. Aí, 4. Respeitado o disposto no inciso anterior, para apuração do valor excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do STF, deve abater-se como despesas do responsável interinamente pela unidade vaga as previstas em disposição legal ou infralegal. Então, esse valor aqui, né, para a apuração desse valor excedente de 90,25%, ele vai considerar eventuais despesas, né, que são despesas do próprio serviço, né. Então, digamos que ele tenha adquirido insumos, folha sulfite, sei lá, folhas de traslado, folhas de certidão, etc e tal. Estou falando só de folhas, mas pode ser qualquer coisa. Cafezinho, água, né? Tudo isso aí tem que ser lançado como despesa, né? Porque vai descontar daí do valor a ser depositado para o tribunal. Aí 5. Nos prazos previstos no artigo 2º do provimento 24, os responsáveis interinamente pelas unidades vagas lançarão no sistema de justiça aberta, em campos específicos, criados para essa finalidade, os valores que, nos termos do inciso anterior, depositarem na conta indicada pelo respectivo TJ. Então, essa informação deve constar, então, do sistema Justiça Aberta. E 6 vai falar sobre a periodicidade, então, do lançamento desse valor sobejante, né? A periodicidade de recolhimento do valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do STF é trimestral,
considerando-se as receitas e as despesas do trimestre, não havendo lei estadual que estabeleça periodicidade diversa. Tá? Então temos aqui uma informação importante, né? A cada 3 meses, então, os interinos têm que fazer o depósito do valor sobejante a 90,25%, né, dos subsídios de ministro do STF. Então deve ser verificado isso de forma trimestral. E aí, finalmente, o artigo 195 será disciplinado por norma editada pela competente Corregedoria Geral de Justiça Local. 1. O controle dos recolhimentos relativos à taxa de fiscalização, ao selo ou a outro valor que constitui a receita devida ao Estado, ao DF, ao Tribunal de Justiça, ao município, a outras entidades de direito e aos fundos de renda mínima e de custeio de atos gratuitos. E 2. O dia da prática do ato notarial registral, quanto aos serviços de registro de distribuição e de registro de contratos marítimos eventualmente existentes. Tá? Então, ficou a encargo das corregedorias locais, né, realizar disciplinar, né, essas duas situações. Então, vamos voltar agora para o nosso esquema, apenas para resumir toda essa ópera. Então, o livro de visitas e correições, como eu havia mencionado, ele é escriturado pelas autoridades judiciárias fiscalizadoras e tem 100 páginas. O livro diário auxiliar de receita e despesa é escriturado pelo delegatário. São lançados apenas emolumentos destinados ao delegatário, né, excluindo-se o FRJ e tudo mais. E com relação aos interinos, eles devem depositar o excedente ao teto, ao TJ, trimestralmente. Quanto que é o teto? 90,25% dos subsídios de ministro do STF. E, finalmente, o livro de depósito prévio é escriturado pelo delegatário também e serve para o controle das importâncias recebidas a título de depósito prévio e deve indicar o número do protocolo, data de depósito, valor depositado, além da data de sua conversão em emolumentos resultantes da prática, né, do ato solicitado ou, conforme o caso, a data de devolução, quando o ato não for praticado. Então, no que se referia aos livros administrativos era isso. Espero que tenham gostado. Curta o vídeo, deixe seu comentário, suas dúvidas e vamos continuando os estudos do provimento 149. Até o próximo vídeo. Nos encontramos lá. Valeu, até mais.